Eu nunca acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre fui cético e brincava com os amigos que contavam relatos sobre coisas estranhas. Até que um dia, um amigo próximo, vamos chamá-lo de Pedro, me contou algo que mudou minha forma de ver essas coisas. Ele é o tipo de pessoa que também não se deixa levar por superstições. Então, quando ele me contou o que aconteceu, eu sabia que não era uma invenção. Pedro morava em uma casa antiga no interior, um lugar meio isolado. Ele sempre gostou do silêncio e da tranquilidade, então aquela casa era perfeita para ele. Por anos, nada de estranho havia acontecido. Mas um dia, as coisas começaram a mudar. Tudo começou de forma sutil. Pedro dizia que às vezes acordava de madrugada sentindo uma presença no quarto. Ele não conseguia explicar muito bem, mas era como se alguém estivesse parado ao lado da cama, apenas observando. Sempre que isso acontecia, ele não conseguia se mexer por alguns minutos. A princípio, ele pensou que fosse paralisia do sono, algo normal, e não deu muita importância. Mas as noites começaram a ficar cada vez mais estranhas. Ele começou a ouvir barulhos pela casa, passos no corredor, como se alguém andasse devagar, e sussurros, sempre distantes, mas o suficiente para incomodar. A coisa começou a ficar tão intensa que ele passou a deixar todas as luzes da casa acesas à noite. Ele disse que o pior de tudo era o fato de que sempre que ouvia os passos, sentia um cheiro estranho no ar, algo que ele descreveu como uma mistura de terra molhada e carne apodrecida. Foi numa noite de quinta-feira que a situação piorou de verdade. Pedro havia acabado de se deitar. Já era por volta das 2 horas da manhã, quando ouviu os passos mais uma vez. Dessa vez, estavam mais altos, mais próximos. Eles vinham do corredor que levava ao seu quarto. O som dos pés arrastando pelo chão de madeira ecoava pela casa. Ele contou que se sentou na cama, tentando acalmar sua respiração, enquanto o som ficava cada vez mais perto da porta do quarto. Então, o silêncio. Pedro ficou ali, imóvel, esperando. Mas o silêncio foi quebrado por um som que gelou seu sangue. A maçaneta da porta girando lentamente. Ele congelou, sem saber o que fazer. A maçaneta girou, e a porta se abriu devagar, rangendo. Pedro esperou ver quem, ou o que estava ali, mas ninguém entrou. O corredor estava escuro, exceto por um pequeno feixe de luz que vinha de um abajur no final do corredor. Mesmo assim, ele sabia que havia algo ou alguém do outro lado da porta. Ele sentia aquela presença. Um frio intenso tomou conta do quarto, como se a temperatura tivesse caído bruscamente. De repente, Pedro viu uma sombra. Algo entrou no quarto. Era uma figura alta, magra, com um rosto que ele não conseguia discernir, como se estivesse sempre fora de foco. A sombra se aproximou da cama. Pedro tentou se mexer, gritar, mas seu corpo não respondia. Ele sentiu como se estivesse preso, impotente. A figura parou ao lado da cama, inclinando-se sobre ele. Pedro descreveu o momento como o mais aterrorizante de sua vida. Ele não conseguia ver olhos, mas sabia que a coisa estava olhando diretamente para ele. O cheiro de podridão tomou conta do quarto, quase insuportável, e então a figura começou a sussurrar algo. Ele não conseguia entender o que era dito, mas sentiu uma sensação profunda de desespero e angústia. De repente, a figura se afastou e sumiu pela porta. O quarto voltou ao normal, e Pedro conseguiu finalmente se mover. Levou alguns minutos para se recompor e levantar da cama. Ele acendeu todas as luzes da casa e passou o resto da noite sentado no sofá, sem conseguir pregar os olhos. No dia seguinte, Pedro me ligou e me contou o que havia acontecido. Ele estava apavorado, e aquilo não parecia ser algo com o que ele brincaria. Eu sugeri que ele chamasse alguém para benzer a casa, ou até mesmo se mudasse, mas ele insistiu que precisava entender o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Nas semanas seguintes, as visitas daquela entidade continuaram.
A cada noite parecia que a coisa se aproximava mais e mais. Os barulhos, as presenças, os cheiros. Pedro estava à beira de um colapso. Ele começou a pesquisar sobre a história da casa e descobriu algo assustador. A casa pertencia a um homem que havia desaparecido anos antes. Os vizinhos diziam que ele tinha uma personalidade estranha e alguns afirmavam que ele mexia com coisas que não devia. Nunca encontraram o corpo dele. Pedro não aguentou mais. Ele decidiu se mudar sem olhar para trás. Depois que deixou a casa, as visitas cessaram. Ele nunca mais teve outra experiência como aquela, mas até hoje, quando nos encontramos, ele diz que ainda sonha com aquela figura, sempre parada no canto do quarto, apenas observando. O mais assustador, a casa foi vendida para outra família, e recentemente, Pedro soube por vizinhos antigos que os novos moradores estão relatando coisas estranhas acontecendo lá. Eu nunca mais consegui tirar essa história da minha cabeça, e sinceramente, não sei o que faria se algo assim acontecesse comigo. Eu nunca fui do tipo que se impressiona facilmente com histórias de terror. Sempre achei que tudo isso era pura invenção, algo para assustar crianças ou entreter quem gosta de um bom susto. Mas o que aconteceu comigo há alguns anos me fez mudar completamente de opinião. Eu morava sozinho em um bairro tranquilo, em uma casa simples, mas confortável. A casa ao lado da minha, no entanto, estava vazia há anos. Uma construção antiga, que parecia abandonada, com janelas cobertas de poeira e a pintura descascando. Apesar da aparência, nunca me incomodei com aquilo. Na verdade, até gostava da tranquilidade que o silêncio da casa ao lado proporcionava. Certo dia, voltando do trabalho, notei uma movimentação estranha. Algumas luzes estavam acesas na casa vizinha, algo que nunca tinha visto antes. Pensei que talvez alguém finalmente tivesse comprado o lugar. Fiquei curioso, mas como estava cansado, entrei em casa, jantei rápido e fui direto para a cama. No meio da madrugada, acordei com um som que parecia vir da casa ao lado. Era um barulho fraco, como passos. Olhei para o relógio. 2h45. A princípio, ignorei, achando que podia ser o vento ou algum animal, e tentei voltar a dormir. No entanto, os passos continuaram, cada vez mais claros, ecoando pelo silêncio da noite. Me virei na cama, um pouco desconfortável, mas decidi que não valia a pena me levantar para verificar. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Acordei no mesmo horário, ouvindo passos vindos da casa ao lado, mas dessa vez havia algo diferente. O barulho parecia mais perto, quase como se estivesse dentro da minha própria casa. Fiquei paralisado por alguns segundos, ouvindo atentamente. Algo estava errado. Respirei fundo e, sem acender as luzes, levantei da cama para olhar pela janela que dava para o quintal e para a casa vizinha. Quando olhei para a casa, senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Na janela da casa abandonada, havia uma figura, um vulto, de costas para mim. A pessoa parecia estar olhando para dentro da própria casa, mas o que me assustou foi o fato de que as luzes estavam apagadas e eu sabia que ninguém morava ali. Fechei a cortina rapidamente, com o coração disparado. Tentei racionalizar. Talvez fosse alguém curioso, explorando a casa. Quem sabe? Voltei para a cama, mas não consegui pregar os olhos. As coisas só pioraram depois disso. Na noite seguinte, os passos voltaram, mas dessa vez, eles estavam dentro da minha casa. Acordei com o som de algo se arrastando pelo corredor, lento e pesado. O som era quase como de alguém arrastando os pés, se movendo devagar. Eu estava completamente desperto, sem coragem de sair da cama. Meu corpo estava tenso e minha respiração ficou pesada. Ouvia claramente o som chegando cada vez mais perto do meu quarto.
Reuni coragem e, devagar, olhei para a porta. Nada. Não havia ninguém ali. O corredor estava escuro e silencioso, mas o que mais me perturbou foi o cheiro. Havia um cheiro horrível de mofo e podridão, como se algo velho e esquecido tivesse acabado de ser trazido de volta à vida. Aquilo não fazia sentido. Minha casa era limpa, bem cuidada. Não havia motivo para aquele cheiro horrível estar ali. Por alguns minutos fiquei ali, ouvindo, esperando que os sons parassem. Quando o silêncio finalmente voltou, me forcei a acreditar que era minha imaginação. Mas na manhã seguinte, algo me fez ter certeza de que aquilo não era um devaneio. Ao sair do quarto, vi que a porta da frente estava entreaberta. Eu tenho o hábito de trancar a porta antes de dormir, sempre. O medo começou a tomar conta de mim. Fechei a porta, revirei a casa para verificar se algo estava fora do lugar, mas nada parecia ter sido tocado. Ainda assim, o desconforto crescia. Naquela noite, a coisa piorou. Dormi com uma faca debaixo do travesseiro, apenas por segurança. Acordei de novo no mesmo horário, 2h45. Os passos voltaram, mas dessa vez, vinham direto para o meu quarto. O cheiro insuportável de mofo tomou conta do ambiente. E então ouvi uma batida leve na porta do meu quarto. 3 batidas lentas, como se alguém estivesse do outro lado. Meu corpo congelou. O medo me paralisou completamente. Eu sabia que havia algo errado com aquela casa ao lado, e agora essa coisa estava no meu espaço. As batidas continuaram, mais fortes e insistentes. Reuni toda a coragem que me restava, segurei a faca com as mãos trêmulas e corri para a porta, a abrindo de uma vez. O corredor estava vazio, mas o cheiro continuava forte. Andei devagar até a porta da frente, ainda com a faca em mãos. Quando abri a porta, a escuridão do lado de fora parecia ainda mais pesada. E foi aí que eu vi. No meio da rua, parado na frente da casa abandonada, havia uma figura. Não era alguém comum. Era alto, muito magro, com uma pele pálida que refletia a luz da lua. Os olhos. Aqueles olhos eram vazios, como buracos negros me observando fixamente. E então, sem dizer nada, a figura começou a andar na minha direção. Fechei a porta com força, trancando-a com todas as trancas que tinha, e recuei para o fundo da casa. Esperei o que pareciam ser horas, ouvindo os passos do lado de fora, até que o som desapareceu. Passei o resto da noite acordado, com o coração acelerado, esperando o próximo movimento daquela coisa. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei para aquela casa e nunca soube o que aconteceu com ela. A casa ao lado continua vazia, abandonada, mas uma coisa eu sei: algo mora lá, e seja o que for, estava me observando, esperando que eu ficasse tempo suficiente para que ele entrasse na minha vida de vez. Sabe quando você mora tanto tempo em um lugar que conhece até os barulhos do prédio? Eu moro num prédio antigo, daqueles que fazem barulho o tempo todo, o elevador que range, as portas que batem com força e até o encanamento que parece que vai explodir a qualquer momento. Com o tempo você se acostuma com essas coisas. É como se esses sons fizessem parte da vida e você nem se incomoda mais. Ou pelo menos era assim comigo. Eu já tinha decorado as rotinas dos vizinhos só pelo som. O casal do 302 que discutia quase todas as noites, o músico do 401 que tocava violão até altas horas, e o senhor do 501, que caminhava de um lado para o outro no apartamento dele, até que um dia esses barulhos mudaram, e aí minha vida nunca mais foi a mesma. Era uma terça-feira, lembro bem. Estava assistindo TV, algo para relaxar depois de um dia cheio no trabalho, quando ouvi uns barulhos fortes vindos do andar de cima. Eu morava no 401, então o som vinha do 501.
onde aquele senhor que morava sozinho sempre fazia os mesmos barulhos de passos pesados. Só que dessa vez parecia que alguém estava arrastando móveis ou derrubando algo pesado no chão. Achei esquisito, afinal, era quase 11 da noite, mas não dei muita bola. Só que nos dias seguintes, os barulhos não paravam, sempre no mesmo horário e cada vez mais intensos. E aí veio a parte que realmente mexeu comigo. Fui comentar com a síndica, reclamando dos barulhos, só para descobrir que ninguém morava no 501. O apartamento estava vazio desde que o antigo morador havia falecido, meses atrás. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Se o apartamento estava desocupado, quem ou o que estava fazendo todo aquele barulho lá em cima? Tentei ignorar, mas era impossível. Toda noite, por volta das 11, os sons voltavam. Passos pesados, arrastar de móveis e às vezes o som de algo como um baque surdo, como se alguém estivesse caindo ou derrubando algo grande no chão. Eu estava perdendo o sono e o sossego. Foi quando resolvi fazer algo a respeito. Naquela noite, com o coração acelerado, peguei a chave de emergência do apartamento com a síndica. Ela me olhou desconfiada, até um pouco receosa, mas acabou cedendo. Subi para o 501 decidido a acabar com aquela história de uma vez por todas. Assim que girei a chave na fechadura, os barulhos cessaram. Aquele silêncio total só me deixou ainda mais nervoso. Abri a porta devagar. O apartamento estava do jeito que a síndica havia descrito, abandonado. Os móveis cobertos com lençóis, uma camada espessa de pó cobrindo tudo. Um cheiro forte de mofo e de coisas velhas. Comecei a explorar os cômodos. Cada passo que eu dava parecia ecoar pelo lugar vazio. Parecia tudo normal, até que ouvi novamente passos diretamente acima de mim. Só que o 501º era o último andar do prédio. Não tinha mais nada acima dele, só o telhado. Saí dali tão rápido quanto entrei. Fechei a porta com um tranco e voltei para o meu apartamento, o coração a mil, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas a coisa só piorou. Na noite seguinte, os barulhos recomeçaram, só que dessa vez, além dos passos, eu ouvi algo mais. Um som fraco, mas inconfundível. Alguém estava chorando. Um choro baixinho, abafado, como se viesse de dentro das paredes. Era perturbador. Fiquei noites sem dormir, até que um dia, num acesso de desespero, peguei uma vassoura e bati no teto, onde vinha o barulho. Assim que fiz isso, o som parou. Um alívio enorme tomou conta de mim, e por um momento achei que tinha resolvido o problema. Mas foi aí que tudo ficou ainda pior. No dia seguinte, quando saí de casa para ir trabalhar, encontrei algo que me deixou arrepiado até a alma. Preso na minha porta, havia um bilhete. Era um pedaço de papel amarelado, com a escrita tremida, como se alguém estivesse com muita dificuldade para escrever. Dava para entender o que estava escrito, mas só de ler aquelas palavras me deu um nó no estômago. Pare de bater no teto. Eu fiquei ali, parado no corredor, com aquele pedaço de papel na mão, sem saber o que fazer. A sensação de ser observado tomou conta de mim. Quem tinha deixado aquilo ali? E como, se ninguém morava no andar de cima? Decidi que não podia mais continuar vivendo ali. Nos dias seguintes, eu tratei de procurar outro apartamento e me mudei o mais rápido possível. Eu não queria nem saber o que mais poderia acontecer. E mesmo depois de ter deixado aquele prédio para trás, eu ainda carrego comigo aquela sensação. Toda vez que vejo prédios antigos, me vem à cabeça a imagem daquele bilhete. Pare de bater no teto. Até hoje me pergunto quem escreveu aquilo. E se eu tivesse continuado, será que eu teria descoberto? Eu sempre fui apaixonado por trilhas. Desde pequeno,
Gostava de passar o tempo na natureza, explorando novas paisagens e sentindo aquela paz que só a floresta pode proporcionar. Nunca tive medo de me aventurar sozinho. Pelo contrário, essas caminhadas solitárias sempre foram meu refúgio, uma forma de desconectar do mundo e recarregar as energias. Mas depois do que aconteceu naquela tarde, eu nunca mais consegui caminhar por uma trilha sem olhar por cima do ombro. Era um fim de semana comum. Eu decidi explorar uma trilha que nunca tinha feito antes, a cerca de 2 horas de onde eu morava. Fiquei animado porque, de acordo com o que pesquisei, essa trilha era pouco conhecida e eu sabia que teria o caminho praticamente só para mim. Levei o básico: mochila com água, um lanche, uma lanterna e um mapa que peguei online. Tudo parecia perfeito para um dia tranquilo na natureza. Cheguei à entrada da trilha por volta das 10 horas da manhã. O lugar era bonito, cercado por árvores altas, com a luz do sol penetrando entre as folhas, criando um efeito quase mágico. Comecei a caminhar sentindo aquela tranquilidade típica, ouvindo o som dos pássaros e o farfalhar das folhas com o vento. Caminhei por algumas horas sem pressa, apreciando o caminho. Não cruzei com ninguém, o que me deixou ainda mais contente. Eu estava totalmente sozinho no meio daquela floresta, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Por volta das 14 horas decidi parar para comer. Sentei em um tronco caído à beira do caminho e tirei meu lanche da mochila. Foi nesse momento que percebi o silêncio, um silêncio absoluto. Até aquele ponto, eu ouvia o som constante da vida na floresta, pássaros, insetos, o vento. Mas de repente, tudo parou. Não havia mais nenhum ruído, exceto pelo som suave do meu próprio respirar. Tentei não me preocupar. Às vezes, a natureza tem seus momentos de silêncio, mas algo naquele silêncio específico me deixou desconfortável. Era como se a floresta inteira estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. Depois de comer, decidi continuar a trilha, mas não consegui mais me sentir à vontade. O silêncio persistia. Minhas pegadas eram os únicos sons audíveis e cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. Não conseguia lembrar de ter visto nenhum animal durante a caminhada. Não um esquilo, não uma ave mais próxima, nem um simples inseto cruzando meu caminho. Continuei caminhando, mas agora havia uma tensão no ar, e eu sentia como se estivesse sendo observado. Comecei a me perguntar se não deveria voltar. Talvez fosse só paranoia, mas alguma coisa me dizia que continuar poderia ser um erro. Resolvi seguir um pouco mais adiante, afinal, o mapa indicava que a trilha terminaria em um mirante com uma vista incrível. Mas a sensação de estar sendo observado só piorava. Vez ou outra, eu me pegava olhando para trás, para os lados, tentando encontrar algo ou alguém. E foi aí que o vi. Estava longe, talvez uns 100 metros atrás de mim. No meio das árvores, mal conseguia distinguir o que era, mas tinha certeza de que havia alguém ali. Era uma figura alta, parada entre as sombras das árvores, imóvel, apenas me observando. Meu corpo se enrijeceu imediatamente. Eu não estava mais sozinho. Por um momento, pensei que poderia ser outro trilheiro, talvez alguém que estivesse seguindo a mesma rota. Mas havia algo de errado naquela figura, algo no modo como ela simplesmente estava lá, sem se mover. Não parecia natural. Eu apertei o passo, queria me distanciar, encontrar o mirante o mais rápido possível e voltar pelo mesmo caminho. Mas depois de caminhar por mais alguns minutos, olhei novamente para trás. A figura ainda estava lá, agora mais perto. Meu coração disparou. Quem quer que fosse, estava me seguindo. E agora eu tinha certeza de que aquilo não era normal. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e comecei a caminhar mais rápido, quase correndo, tentando manter a calma. Foi então que vi a bifurcação na trilha. O caminho principal seguia em frente,
mas uma pequena trilha não mapeada se desviava para a direita, entre as árvores mais densas. Sem pensar duas vezes, entrei nessa trilha secundária, esperando despistar o perseguidor. A vegetação era mais densa e o caminho parecia menos usado, quase selvagem. Eu corria o máximo que podia, mas o som dos meus passos era cada vez mais abafado pelo chão coberto de folhas. Meu coração estava na garganta e a única coisa que conseguia pensar era: o que ele quer? Depois de alguns minutos correndo, parei atrás de uma árvore para recuperar o fôlego e ouvir. O silêncio voltou. Tentei escutar qualquer sinal de que estivesse sendo seguido, mas tudo estava incrivelmente quieto. Aquele mesmo silêncio pesado e sufocante. Achei que havia conseguido despistar quem quer que fosse. Olhei em volta, tentando encontrar o caminho de volta à trilha principal, mas foi nesse momento que o vi de novo. A figura estava parada a poucos metros de mim, no meio das árvores, agora mais perto do que nunca. Meu corpo inteiro congelou. O homem, porque agora eu conseguia ver claramente que era um homem, estava parado ali, sem se mover, sem falar. Ele usava roupas escuras, uma jaqueta pesada e um boné, o rosto em sombras. Mas eu conseguia ver seus olhos. Eles brilhavam no meio daquela escuridão, e havia algo neles que me dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Segurei minha respiração por um momento, e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Quando ele deu um passo em minha direção, foi como se meu instinto de sobrevivência gritasse dentro de mim. Sem pensar duas vezes, virei e corri. Dessa vez, corri o mais rápido que minhas pernas permitiram. O som dos meus pés esmagando as folhas e galhos no chão era ofuscado pelo pânico no meu peito. Ouvi passos atrás de mim. Ele também estava correndo. A perseguição era real. As árvores passavam como borrões, enquanto eu tentava encontrar um caminho seguro. Minhas pernas estavam cansadas, queimando, mas eu não podia parar. O som dos passos dele ficava cada vez mais próximo. Era quase como se ele estivesse se divertindo com aquilo, mantendo uma distância calculada para não me pegar, mas para me deixar sentir a ameaça constante. Finalmente, depois do que pareceram horas correndo, tropecei e caí em uma estrada de terra que passava por dentro da floresta. O impacto me fez perder o ar por um momento, mas eu me levantei rápido, olhando para trás. Não havia sinal do homem. Ainda ofegante, comecei a caminhar pela estrada, olhando em volta a cada passo, esperando que ele aparecesse a qualquer momento. Foi então que ouvi o som de um carro. Quando me virei, vi um caminhão se aproximando. Sem pensar duas vezes, acenei freneticamente. O caminhoneiro parou e eu entrei no veículo sem nem ao menos explicar direito o que estava acontecendo. Enquanto o caminhão se distanciava da estrada de terra, olhei para a floresta mais uma vez. A sensação de estar sendo observado ainda não tinha passado, e por um segundo achei que vi algo entre as árvores, uma sombra, observando, à distância. Nunca descobri quem era aquele homem, nem o que ele queria comigo, mas depois daquele dia, nunca mais fiz uma trilha sozinho. Algo na maneira como ele me seguiu, como parecia estar se divertindo com meu pânico, deixou uma marca profunda em mim. Agora, sempre que estou em um lugar isolado, o medo volta, a sensação de que, talvez, alguém esteja lá, esperando, me observando. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos e sou de São Paulo. Sempre fui apaixonado por histórias de terror e sempre curti aquelas lendas urbanas e contos de assombração que circulam nas cidades e nas vilas. A que vou contar hoje não é apenas mais uma dessas histórias. É algo que vivi de perto, que me marcou profundamente, algo que ainda me persegue. Não é fácil falar sobre isso, mas sinto que preciso.
Recentemente fui visitar meu amigo de infância, o Felipe, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ele me convidou para passar um fim de semana na casa dos pais dele, onde poderíamos relaxar e fazer algumas trilhas. Ele cresceu nessa cidade, cercada por montanhas e, claro, muita floresta. Ele sempre me contava sobre como a natureza naquela região era viva, cheia de sons e mistérios. Estava animado, já que sempre quis conhecer melhor o interior do Brasil e suas belezas. Quando chegamos, tudo parecia tranquilo. A casa da família dele era simples, mas acolhedora. A comida da mãe dele era uma delícia, e após um bom jantar, Felipe sugeriu que fizéssemos uma trilha noturna. No começo fiquei um pouco hesitante, mas a ideia de explorar a floresta sob a luz da lua me pareceu emocionante. Pegamos lanternas e, com uma garrafa de água e um pouco de coragem, nos aventuramos pela trilha. O ar fresco da noite e o cheiro da terra molhada me deixaram animado. Mas, à medida que caminhávamos, percebi que a floresta parecia mais silenciosa do que o normal. Era estranho. O canto dos grilos e o farfalhar das folhas estavam ausentes. Felipe estava empolgado, contando sobre as lendas locais, como a da Mãe do Ouro, e as assombrações que rondavam a floresta. Ele me falou sobre como algumas pessoas afirmavam ter visto uma mulher de branco vagando entre as árvores, buscando sua filha, que desapareceu há muitos anos. Fui levando na brincadeira, mas a atmosfera tensa começou a me afetar. De repente, uma luz estranha surgiu entre as árvores. Era uma luz brilhante, azulada, que flutuava lentamente. Olhei para Felipe, que também parecia perplexo. A luz parecia chamar nossa atenção, como se tivesse vontade própria. A curiosidade falou mais alto e decidimos nos aproximar. Enquanto andávamos, senti um frio na barriga e a sensação de estar sendo observado. Quando chegamos mais perto, a luz começou a dançar entre as árvores, como se estivesse se afastando de nós. Felipe e eu trocamos olhares, mas a adrenalina nos impulsionou a continuar. O que deveria ter sido uma simples caminhada noturna agora parecia um conto de terror. Em um momento de coragem, gritei: "Ei, quem está aí?" A luz parou e começou a pulsar, como se respondesse ao meu chamado. Então, a temperatura caiu repentinamente, e um vento frio começou a soprar, fazendo as árvores balançarem. O que era apenas uma luz estranha, agora parecia ter uma presença. Algo que não era deste mundo. Felipe, visivelmente nervoso, começou a se afastar. "Acho que devemos voltar", ele disse, a voz tremendo. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ouvimos um choro distante, um som agonizante que ecoava pela floresta. Era uma voz feminina que parecia chamar por ajuda. A cena se tornava cada vez mais surreal. Decidimos seguir o som, mesmo com o coração na mão. Quando chegamos a uma clareira, a luz azulada se intensificou, e no centro apareceu a imagem de uma mulher com longos cabelos escuros e um vestido branco, como as histórias que Felipe me contara. Ela parecia triste e desesperada, olhando para nós com um olhar vazio. Felipe, apavorado, sussurrou: "Isso não é real, isso não pode ser real." Mas eu não conseguia tirar os olhos dela. A mulher levantou a mão, como se estivesse pedindo ajuda. Sem pensar, gritei: "O que você quer?" A resposta foi um sussurro quase inaudível: "Meu filho." Nesse instante, a luz explodiu em 1000 fragmentos que se dispersaram pela floresta, e a mulher desapareceu. O choro cessou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Felipe e eu nos entreolhamos, sem saber o que pensar. Com o coração acelerado, decidimos que era hora de voltar. Corremos de volta pela trilha, ofegantes e apavorados, sem olhar para trás. Quando chegamos à casa dos pais de Felipe, a adrenalina ainda pulsava em nossos corpos. Conversamos um pouco, mas as palavras pareciam não fazer sentido. O que acabáramos de viver parecia um pesadelo.
e ao mesmo tempo uma experiência extraordinária. Naquela noite, mal conseguimos dormir. O choro da mulher ecoava em nossas mentes e a imagem dela ainda estava viva em nossas lembranças. No dia seguinte, Felipe parecia mais pálido do que o normal e eu também estava inquieto. Decidimos voltar para a floresta, mas quando chegamos à clareira, não havia nada. Apenas a luz do sol filtrando pelas árvores e o som dos pássaros. Foi como se tudo tivesse sido um sonho. Entretanto, quando estávamos voltando, algo peculiar aconteceu. Felipe encontrou um colar no chão do caminho. Um colar simples, mas com um pingente de uma pequena figura de uma mulher. Ele o pegou e, ao olhar mais de perto, percebeu que a mulher do colar se parecia muito com a figura que vimos na floresta. Ele ficou com uma expressão de preocupação, mas decidiu guardar o colar como uma lembrança. Os dias se passaram, mas a sensação de que algo não estava certo continuou nos perseguindo. À noite, a imagem da mulher ainda aparecia em nossos sonhos, e o choro parecia ressoar na nossa mente. Não falávamos mais sobre o que aconteceu, mas a atmosfera pesada pairava entre nós. Então, uma noite, enquanto eu estava em casa, recebi uma mensagem de Felipe. Ele parecia apavorado e disse que precisava falar comigo urgentemente. Corri para a casa dele e, ao chegar, encontrei-o sentado na sala, pálido e tremendo. Ele me mostrou o colar, que estava agora coberto de terra e folhas secas. Rafael, isso está se movendo, ele disse, a voz falhando. A cada dia que passava, algo mudava em Felipe. Ele se afastava cada vez mais, e o colar parecia ter algum poder sobre ele. Era como se estivesse drenando sua energia, e ele não parecia mais ser o mesmo. Em uma noite, ele simplesmente desapareceu. Fui até a floresta chamando seu nome, mas só obtive silêncio em resposta. Na manhã seguinte fui à casa dos pais de Felipe para ver se eles tinham notícias. A mãe dele me recebeu com os olhos cheios de lágrimas e, ao perguntar o que havia acontecido, ela me contou que Felipe estava diferente desde aquela noite. Ele havia se isolado e falado coisas estranhas sobre ouvir vozes e ver sombras. Quando perguntei sobre o colar, ela me disse que ele o guardava em uma caixa debaixo da cama. Desesperado, voltei para a floresta tentando encontrar qualquer sinal dele. O ambiente estava calmo, mas havia uma sensação pesada no ar. Segui a trilha até a clareira e, quando cheguei, senti um arrepio na espinha. A luz azulada parecia estar me chamando novamente. Lembrei-me do que Felipe disse sobre as vozes, e a imagem da mulher veio à minha mente. Quando olhei ao redor, vi algo se movendo entre as árvores. Era uma sombra, e antes que eu pudesse me dar conta, o colar que Felipe encontrou caiu de minha mão. Corri na direção da sombra, mas tudo que encontrei foi o vazio da floresta. Meu coração disparou, e ao olhar para trás, vi a silhueta da mulher parada, apenas observando. Eu sabia que algo estava errado, que aquela mulher não estava apenas pedindo ajuda. Ela queria algo de mim. Em um impulso de desespero, gritei: "Devolva meu amigo!" Mas tudo o que recebi em troca foi o eco do meu próprio grito, e a sombra desapareceu na escuridão da floresta. Ao voltar, percebi que a verdade estava mais próxima do que eu pensava. O mistério nunca seria resolvido. O que aconteceu com Felipe, eu nunca saberia. Ele se foi, assim como a luz que iluminou nossa noite naquela floresta. E eu, com meu medo e inseguranças, fui deixado para enfrentar o que restou. Sabe, quando eu era criança, sempre ouvia as histórias que minha avó contava sobre duendes. Ela dizia que eles viviam nas matas e nas redondezas, mexendo com as coisas dos outros, fazendo travessuras e, às vezes, até ajudando quem os tratava com respeito. Eu achava tudo isso engraçado, apenas uma dessas histórias que os mais velhos gostam de contar para assustar as crianças. Mas nunca levei muito a sério.
Bom, até aquele dia. Isso aconteceu há uns 2 anos, quando fui passar uns dias na casa de um primo, numa cidadezinha no interior do Paraná. Ele tinha um sítio afastado da cidade, cercado de mata por todos os lados. O tipo de lugar que fica completamente isolado à noite, quando a única coisa que se ouve são os barulhos da floresta. Era o tipo de cenário que minha avó sempre dizia ser a casa desses seres. Naquela noite, estávamos só eu e ele na casa. Estávamos sentados na varanda, conversando sobre coisas banais, quando o cachorro dele começou a latir descontroladamente, olhando para a mata. O primo disse que isso acontecia de vez em quando, que provavelmente era algum bicho passando. Eu não dei muita bola, mas aquela agitação do cachorro mexeu comigo. Tinha alguma coisa estranha no ar, algo que eu não conseguia explicar. A coisa começou a ficar mais bizarra quando o cachorro, que normalmente era obediente, simplesmente disparou mata adentro, como se estivesse atrás de alguma coisa. Meu primo xingou, pegou uma lanterna e saiu correndo atrás do cachorro, me deixando ali, sozinho. Eu não queria ficar para trás, então segui ele logo depois. A mata era densa e o ar parecia pesado, como se alguma coisa estivesse nos observando. Andamos por uns 10 minutos e o cachorro estava cada vez mais distante. De repente, escutamos um barulho de risada, mas não era uma risada normal, era aguda, quase infantil, e vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Na hora, eu achei que fosse minha imaginação, mas quando olhei para o rosto do meu primo, vi que ele também tinha escutado. Ele parou e acendeu a lanterna ao redor, mas não havia nada, só árvores e sombras. Foi aí que começamos a ver pequenos movimentos rápidos entre as árvores, algo pequeno e ágil, como se estivesse nos cercando. Eram sombras correndo de um lado para o outro, rápidas demais para distinguir o que eram. E de novo, aquela risadinha maldita. O cachorro, que já estava à nossa frente, começou a latir de novo, mas dessa vez com um tom de desespero. Quando chegamos onde ele estava, vimos algo que nunca vou esquecer. Havia uma pequena figura de uns 30 ou 40 centímetros, com uma pele enrugada e roupas velhas, quase esfarrapadas, segurando uma espécie de bastão pequeno, de madeira. O duende, se é que posso chamar assim, estava rindo baixinho enquanto o cachorro ficava paralisado, sem se mover. Aquilo me deu um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Antes que meu primo pudesse fazer qualquer coisa, o duende desapareceu no meio da mata, correndo tão rápido que só conseguimos ver um vulto sumindo. Voltamos para a casa correndo, e o cachorro veio atrás, ainda assustado. Nenhum de nós falou nada na hora, mas eu sabia que ele tinha visto o mesmo que eu. Passamos o resto da noite trancados dentro de casa, com as luzes acesas, mas o sentimento de estar sendo observado não nos deixava em paz. Durante toda a madrugada, escutamos barulhos lá fora, como se alguma coisa estivesse mexendo nas coisas do quintal, derrubando objetos e batendo nas paredes. No dia seguinte, encontramos pegadas pequenas ao redor da casa, como se algo tivesse caminhado durante a noite inteira. Meu primo tentou disfarçar, dizer que era bicho, mas eu sabia que ele estava mentindo para si mesmo. Eu voltei para casa com uma sensação estranha de que aquilo não tinha terminado. Desde então, não duvido mais das histórias da minha avó. Os dias que se seguiram foram estranhos. Quando voltei para São Paulo, tentei esquecer o que aconteceu, mas era impossível. A sensação de estar sendo observado não me deixou, e o mais perturbador é que comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. No início, eram só objetos mudando de posição, coisas que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar, e do nada, apareciam em outro. Mas a sensação de ser observado nunca ia embora. Quando ficava sozinho, especialmente à noite, era pior. Certa vez, acordei no meio da madrugada com uma risada distante, a mesma risadinha aguda daquela noite. Me levantei e fui até a sala, sentindo o coração disparar no peito. Nada parecia fora do lugar,
mas havia uma pegada pequena e lamacenta perto da janela, como se algo tivesse entrado e saído, sem que eu percebesse. Desde então, a risada se repete de tempos em tempos, sempre quando estou sozinho. Eu já tentei contar para algumas pessoas, mas ninguém acredita. Dizem que eu estou impressionado ou que é fruto da minha imaginação. Mas eu sei o que vi, e às vezes, no silêncio da noite, quando ouço aquela risada, tenho certeza de que ele está por perto, esperando o momento certo para aparecer de novo.